dia, pode ou não? Bom, primeiro, feliz Dia dos Pais aos papais. Que seja um domingo gostoso, curtindo. O meu ficou lá com o meu Rafinha. Meu Rafinha tá doente hoje. Tomou uma bezetacil ontem, judiação, tá andando com a mãozinha na bundinha, assim. Aí deixei ele com febre em casa, mas o pai cuida bem. Daqui a pouco eu vou. Vamos orar para começar, então? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos por todas as pessoas que estão aqui nessa manhã para aprender mais de ti. Te agradecemos em especial hoje pela vida de todos os papais, Senhor, a quem o Senhor confiou a sua herança mais preciosa, que são os seus filhos. E nesse momento nós entregamos esse estudo e tudo que vai ser falado nas tuas mãos, que o Senhor use a minha vida para transmitir o que tem que ser transmitido. Nós te louvamos e te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Gente, depois dessa aula só falta mais 3 e a gente acaba. Então, acaba. Ó, gente, esse uhul foi de felicidade, vai acabar? Olha. Não, assim, a verdade é que durante muito tempo nós ficamos sem escola bíblica dominical, né? E isso não pode acontecer, porque a vida do cristão, ela tem que buscar conhecimento, ela tem que buscar da palavra de Deus. Gente, estudar da palavra de Deus tem que ser hábito na nossa vida. E muitas vezes a gente deixa de estudar. Então, quando a gente tem alguma coisa que puxa a gente a estudar, ajuda, porque todo mundo está estudando junto, crescendo junto. Então, assim, nós vamos acabar, depois de sei lá quantos meses, o estudo do Apocalipse, mas nós vamos começar um estudo novo. Cleitão, qual que é o tema mesmo do nosso estudo, que eu esqueci? Dos dois. Elias e Eliseu. Então, nós vamos estudar sobre Elias e Eliseu, vai ser o Cleiton, aí eu vou descansar um pouquinho. E aí, depois eu volto, que eu já tenho um tema muito legal. E aí vão ser algumas aulas de novo, nós vamos falar sobre Jesus Cristo e a carreira toda dele aqui na Terra. Então, nós vamos continuar estudando. Vamos mudando os temas, mas vamos continuar estudando. Amém? Bom, então a gente está lá no final já do Apocalipse, final da tribulação, e a gente chegou finalmente ao Armagedon. E hoje a gente vai concluir o Armagedon. Então, a gente viu na última aula onde a batalha vai se concentrar. Então, nós sabemos que a batalha vai se concentrar em Israel, e vai ser um território muito grande, principalmente ali ao norte, na região do Megido, que é conhecido também como Armagedon, o lugar, por isso que vai ser a batalha do Armagedon, por causa do nome do lugar. Mas assim, é uma batalha que vai se centrar fisicamente ali, só que o resultado vai ser global. E aí a gente começou a ver a cronologia de como vai acontecer essa batalha. Então, na aula passada, nós vimos que tudo vai começar com a seca do rio Eufrates. Então, o rio vai secar e com isso vai facilitar que todos os exércitos que vão vir para destruir o povo judeu, o povo cristão, aniquilar eles da face da terra, então eles vão vir e vão usar como caminho para facilitar essa região ali do rio Eufrates que vai secar. Sem falar que vai vir gente do mundo inteiro se concentrando ali. Isso nós vimos vários versículos na Bíblia que mostram que essa concentração vai ser ali naquela região. Bom, quando todos os exércitos finalmente se juntam ali, eles já chegam destruindo Jerusalém. E aí nós aprendemos que eles invadem casas, eles saqueiam casas, as mulheres são violentadas loucamente. E os judeus, nessa hora, eles clamam realmente por socorro. Nossa, vem logo, porque a gente não está suportando. Jesus volta logo, Cristo venha logo, que nós não estamos suportando. Então, a gente parou nesse ponto, em que Jerusalém está invadida, de norte, sul, leste, oeste. Israel está completamente tomado e está tudo pronto. Então, está o mundo inteiro, todas as nações, literalmente falando. Então, assim, nós já tivemos muitas guerras, né, 2 guerras mundiais, em que alguns países se voltaram contra outros países. Mas pela primeira vez na história serão todos os países do globo contra um país só, que é o Israel, certo? Que é o povo judeu e o povo cristão que não aceitou a marca do anticristo. Bom,
E aí, a terceira parte dessa cronologia começa finalmente com a derrota de Satanás. Porque até aí, ele acha o quê? Satanás acha que ele está vencendo. Caramba, olha só, o rio secou, ficou mais fácil para a gente chegar com o nosso poder bélico. Né? Olha só, o rio, esse exército de 400 milhões de homens aqui, prontos para guerrear com um povinho desse tamanho. A gente vai conseguir aniquilar eles fácil. Então, até aqui, eles acham que eles estão por cima. Só que agora não. Agora, nesse momento, as coisas vão mudar de figura. Agora, Cristo vai se impor e vai começar a derrota de Satanás. Então, hoje a gente vai ver a derrota de Satanás. Bom, a gente vai começar lendo esse texto de Apocalipse 19, de novo, que nós já lemos. Mas aqui a gente vai ver as etapas do que vai acontecer e vai juntar mais 2 outros pedacinhos da Bíblia, tá bom? E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Primeira coisa que vai acontecer, então, aparece um anjo, e esse anjo dá voz para todas as aves virem de encontro a esse exército. Ou seja, isso é um prelúdio. Isso está mostrando que o fim está chegando, que Cristo está voltando. E isso é uma das diferenças da primeira e da segunda volta de Cristo. Porque essa é a segunda vez, né, que ele vai vir, porque ele já veio no arrebatamento. Concorda, gente? Então, vai ter várias diferenças. No final, a gente vai falar sobre isso. Mas essa é uma das diferenças. No arrebatamento, queridos, não vai ter sinal nenhum. Acabou. Pum. Aqui não. Aqui as aves vão se juntar. E quando essas aves se juntarem, é o sinal de que acabou. O Armagedon realmente vai se concretizar. Então, quando ele fala que as aves, eles mandaram as aves vir, gente, a ave come o quê? Carniça. Eu imagino que seja urubu, sei lá. Sabe essas aves pretas aí? Não sei se é só urubu. Gente, vai surgir ave tudo quanto é lado. Acho que aves do mundo inteiro vão vir. Então, vocês imaginam um nevoeiro. Por quê? Eu comecei a pensar, cara, que coisa mais maluca, né? Mas nós vamos viver por 1000 anos aqui nessa terra. Por 1000 anos. Só que, gente, a terra vai ser aniquilada. Todos os que aceitaram a marca da besta vão morrer. Vocês imaginam a carniça? Como é que a gente ia viver nessa terra com um monte de defunto espalhado? Não, a gente não, né? Porque a gente não vai estar aqui. Mas aqueles que vão ser salvos durante a tribulação, como é que eles viveriam? Só que a gente vai estar mais em corpo transformado, né? Mas tudo bem. Depois a gente vai falar sobre isso na próxima aula, no ano milenar. Mas assim, quem está em carne e osso, assim. Gente, você consegue viver com um monte de defunto? Eu nunca senti o cheiro de defunto, mas dizem que não é muito bom. A Cris, eu acho que já sentiu, né, Cris? Eu acho que deve feder muito. Vocês imaginam, só lá em Israel, 400 milhões? Então, Deus, é tudo tão certinho, tão incrível, que Ele manda essas aves para quê? Para acabar, para limpar a terra. Não é incrível? Até nos detalhes, a gente vê que Deus os planos dele são surreais. Então, a primeira coisa que vai acontecer, o anjo aparece e chama as aves. E as aves vêm. E aí ele fala para que é as aves, né? Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e do que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ou seja, as aves estão lá para limpar a terra e acabar com todos os defuntos. Loucura, hein? Bom, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam assentados sobre o cavalo e ao seu exército. Então vamos lá, gente. Chegou as aves. As aves estão lá. Aos milhões, bilhões, sei lá. E o exército está aqui, ó. Todos prontos para a batalha. Com canhões, com sei lá o quê, com tudo que você possa imaginar, e eles estão só esperando, Então, o cenário está armado. O cenário está armado. Enquanto os judeus, qual que é o poder bélico deles? Coitados, nenhum. Eles estão todos escondidos e fragilizados. E, acredito que apavorados, né? Bom, só que aí, olha o que acontece.
E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem que estava sentado ao cavalo e ao seu exército? Nós. Então Jesus aparece lá no céu. Então as aves estão lá, segundo passo, né? Aparece Cristo montado no cavalo branco com todo o nosso exército atrás. E a gente chega numa grande cavalaria. E aí algumas coisas começam a acontecer. Então, primeiro os passarinhos aparecem, né? As aves, os passarinhos não come, né? É as aves. Cristo no cavalo branco com todo o seu exército. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Só que aí a gente vai pular aqui para Zacarias 14, ó, no 3:2. Depois a gente vai voltar lá para cima. Zacarias 14, 3 e 4 diz assim: E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra para o sul. Então nós, junto com o nosso general na frente, vamos descer ali, no Monte das Oliveiras. Assim que o cavalo estacionar ali no Monte das Oliveiras, teremos fenômenos físicos acontecendo. O monte simplesmente vai se rachar ao meio, dividindo em parte norte, uma parte para cá e uma parte para cá, uma para o norte e uma para o sul. Gente, vocês não são do poder que vai ser isso? Vocês têm noção do que é Cristo pisar e o monte se fender? Vai ser loucura, é muito poder. Então, essa é a segunda etapa do que acontece. Quando Cristo pisa, aí vai começar a grande batalha de verdade. E aí a gente vai voltar lá para o 19 e 20. Sobe aí de novo um pouquinho. Que a gente vai para a terceira coisa que vai acontecer nessa batalha, no dia da batalha mesmo. Que é a prisão do anticristo e do falso profeta. Gente, seguinte, não vai ter tempo para tiro. Não vai ter tempo para bomba atômica. Não vai ter tempo para nada. Cristo simplesmente vai chegar e falou: acabou, chegou de palhaçada. Acabou. Falso profeta, besta, direto para o lago de fogo. Acabou o papo, não tem conversa. Não dá tempo de vocês reagirem. Acabou, quem manda aqui sou eu. Sou eu que tenho o poder para tudo, sou eu que dirijo tudo. E aí está lá escrito no 20, sem conversa, não tem chororô mais. Olha o que ele fala lá no versículo 20 do capítulo 19 de Apocalipse. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lado de fogo, que arde com enxofre. Então aí vamos parar aqui. Então, gente, o que acontece logo em seguida? Terceiro ponto, no dia da batalha. Chegou aqui, ele manda os dois. E eles inauguram o inferno. São jogados vivos no lago de fogo. Sem terem tempo simplesmente para uma reação. Fogo. Lago de fogo. E logo em seguida, está escrito lá no verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, gente, aí a gente já vai voltar para esses Salmos 2 aqui, tá? Que a gente vai fechar essa parte com eles. Mas pode virar um pouquinho. E vamos lá para o tópico 3, 4. Aí a gente vai voltar para esse 2 aí daqui a pouco. Então, depois que o anticristo e o falso profeta foram presos, aí o cavaleiro do cavalo branco vira para o resto. Imagina aquele monte de homem armado, pronto para metralhar tudo. Ele simplesmente solta uma palavra. Uma palavra ele destrói. E todos morrem. Imediatamente. É uma guerra sem guerra. É uma guerra simplesmente que com a espada. A espada o que é? A palavra.
Isso é metafórico, não é que vai sair uma espada né, da boca do cavaleiro do cavalo branco. Mas é simplesmente poder. E ali ele mostra o que ele realmente é. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder para dar vida e para destruir. E o juízo acontece com uma palavra. Todos morrem. Simplesmente morrem. Sem tiro, sem arma. Gente, vocês têm noção da humilhação de Satanás? É muita humilhação. É muito, com uma simples palavra. E é lógico que não é só aqueles que estão ali em Israel, em Megido, mas todos os que aceitaram a marca da besta ao longo do mundo morrerão. E ali naquele momento ficarão somente os salvos vivos. Então, a palavra de Cristo, a palavra que vai sair da boca dele, vai trazer a vitória. E essa é a guerra do Armagedon, sem tiro, sem arma, sem nada. Uma palavra. Ele vence o exército do mundo inteiro. E assim acaba essa batalha do Armagedon para começar o ano milenar de Cristo. Amém? Agora vamos voltar, porque existe outro, eu amei, gente, eu nunca, olha, eu já li esse salmo, eu já li salmos muitas vezes, mas eu nunca ia imaginar que Salmos 2, estou sendo sincera, tá, gente? Estava falando do Armagedon e do reino milenar. E eu acho que vocês já imaginaram isso? Vamos ler juntos. Mas os Salmos 2, existem salmos que são messiânicos. O que são salmos messiânicos? São salmos que eles precisam ter 2 requisitos, tá? Eles têm que falar de Jesus Cristo, então apontar a um Salvador, a um Redentor, alguém que virá salvar. Só que ele tem que ter a confirmação disso lá no Novo Testamento. É o famoso... Tudo eu falo do gráfico do Vinícius, né? Aquele gráfico é incrível. É aquela parábola que ele coloca, que liga Velho Testamento com o Novo Testamento. São mais de 60 mil ligações, né, Vi? Uma coisa assim, né? 64 mil ligações que ligam o Velho Testamento ao Novo Testamento. Então, para ser um salmo messiânico, precisa falar de Jesus Cristo, mas ter a confirmação do que foi falado. A gente está falando de 3.000 anos de diferença. E o Salmos 2 fala exatamente sobre a batalha do Armagedon e o reino milenar de Jesus Cristo aqui nessa terra. Vamos ler juntos, então? Então, Salmos 2, versículo 1. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Olha só, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, primeira coisa, os reis da terra, nunca, igual eu falei, nunca se houve uma batalha em que todos os reis da terra vão se juntar contra um povo só. Sempre são alguns países. Ah, não, Fernanda, mas não se levantaram contra Jesus Cristo na cruz, gente, foi os romanos. Você não viu gente lá da Austrália, você não viu gente aqui do Brasil indo lá falar contra Jesus Cristo naquela época. A gente está falando do povo romano. Aqui é muito claro, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, as nações vão se levantar contra um só, o ungido. E isso nunca aconteceu. Isso vai acontecer, qual é a confirmação? Armagedon, onde todos vão se juntar para aniquilar de vez o povo cristão. Versículo 3. Então, o que eles falavam? O que esses reis se juntaram e falavam? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, chega, a gente vai acabar. Vocês lembram quando os alemães queriam destruir os judeus? É mais ou menos isso, entendeu? Só que dessa vez não vai ser o povo alemão. Vai ser o mundo querendo acabar de vez com o cristianismo. Acabou. A gente não aguenta mais. Vamos destruir vocês, vamos quebrar essas algemas, vamos se livrar desse povo de vez. Então, é isso que esses reis vão se levantar para fazer. E aí, no quarto, olha só. Porque às vezes você pergunta assim, mas gente, como é que Deus permitiu uma coisa tão absurda dessa? Porque a gente foi doído até aí, né?
Você está imaginando, mas Deus permite. Gente, isso é plano de Deus, e os planos de Deus, eles são incontestáveis. É assim e acabou. Mas olha só o que diz no 4. Enquanto o Satanás acha que está pintando, bordando, olha o 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deus está só assistindo. Está só assistindo o povo se juntando. Está só assistindo eles achando que eles vão destruir o povo cristão. E aqui diz claramente que o Senhor ri deles e zomba deles, porque o Senhor sabe que com uma palavra todos morrerão. E no 5, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Gente, aqui vai começar a falar o quê? Que vai chegar o dia da ira, que é o dia da batalha, que vai acabar, que o juízo vai se cumprir definitivamente. E diz aqui, olha só, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui claramente começa a falar do reino milenar, onde ele, pessoalmente, vai governar o mundo por 1000 anos. E nós estaremos aqui. Tema para as próximas aulas, tá? Muito delicioso, uma parte mais leve, muito delicioso. Então, assim, existe, só um parênteses que nós vamos ver mais para frente, mas é interessante. Existe uma linha teológica que não acredita no milênio. Acredita que o milênio até vai, às vezes, acontecer, mas que Cristo não estará aqui. Tipo, ele pisou, mas foi embora. Não, ele vai continuar aqui. E ele vai reinar nessa terra por 1000 anos. E aqui é uma confirmação disso. Aqui é a profecia de que isso vai acontecer. Porque aqui diz que ele ungiu meu rei sobre o meu santo monte, onde? No monte Sião. O governo de Jesus Cristo será estabelecido aqui na terra, no monte Sião. Então, ele vai reinar aqui nessa terra, após a batalha do Armagedon. Versículo número 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Gente, ele vai dominar tudo. Ele vai dominar tudo. Os gentios, aqueles que se converteram durante a tribulação, nós que viemos com ele, e ele vai reinar aqui. E aí no versículo 9 continua. Tu os esmagalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sedes prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Gente, olha que engraçado. Mesmo sabendo de tudo o que vai acontecer, em Salmos tem um alerta. Gente, não cai no engano de Satanás. Olha, vai acontecer tudo isso, cara, a minha ira vai ser derramada. Eu vou matar todos aqueles que não se converterem. Não cai nessa, abre teu olho, eu estou avisando. A gente vê ao longo de toda a história, 3000 anos antes, Jesus derramando da sua misericórdia e alertando o povo, que continua sem ouvir. Pelo contrário, a ira contra os cristãos só vai aumentando cada vez mais. Que foi o que a gente viu nessas Olimpíadas, né? A gente viu claramente uma afronta global contra nós. E foi uma afronta, sim. Foi uma afronta. Mas a gente vê o quê? Vários cristãos se posicionando de forma linda. Gente, indo contra as regras. Porque não pode, né? Não pode. E a gente vê em línguas. Então, a gente vê, nossa, eu sei lá, foi muito lindo, sabe? Foi muito lindo. A gente, assim, o povo não sendo respeitado e os cristãos lá dentro se posicionam. Eu acho que essa entrou para a história, sim. Entrou para a história porque a gente mostrou ao mundo. E talvez assim ficou de forma até mais visível, né? As coisas elas ficaram mais visíveis. Então, assim, eu acho que realmente entrou para a história essas Olimpíadas. Então é isso, gente. Então, a partir de agora, acabou tudo. Nós vamos ficar aqui nessa terra e nós vamos começar o ano não, né? O milênio aqui, que esse será o tema para a próxima aula. Só para acabar rapidamente.
Gente, existe muita confusão, só que elas são completamente diferentes. A primeira vinda da segunda volta de Cristo, tá? Então, quando você fala, a gente está esperando Jesus vir. A gente está esperando. A gente está esperando a primeira. E tem gente que vai esperar a segunda, tá? Então, nós esperamos a primeira. Rapidamente, quais são as principais diferenças? Primeiro, quando Jesus vier no arrebatamento, é em secreto. Na verdade, assim, eu acho que vai ser uma coisa barulhenta pra caramba. Quando eu falei do arrebatamento aqui, eu falei, gente, vai ser muito barulhento. Porque você imagina o céu se abrindo, Jesus aparecendo e a gente subindo. Gente, e vai ter trovões, e vai ter anjo, e vai ter tudo, e vai ser uma festa muito grande. Mas aqueles que vão ficar aqui não vão ver nada. Por isso que vão se perguntar, para onde eles foram? O que aconteceu? O povo sumiu. O que está acontecendo? Então, é em segredo por quê? Porque só nós vamos enxergar, eles não. Agora já a segunda vinda não, totalmente pública. Vamos chegando a cavalaria toda. Segundo, Cristo no arrebatamento, ele vem para pegar quem? A igreja dele. Ele vem para nos buscar, para nos tirar dessa terra. E na segunda, ao contrário, a gente vem com ele. Ele vem com a igreja dele, ou seja, totalmente o contrário. Terceiro, a primeira vinda antes da tribulação. E a segunda vinda exatamente quando acaba os 7 anos da tribulação. Então, uma marca o começo e a outra marca o final. Bom, a primeira vinda, Cristo vai vir nos ares, então ele vai aparecer lá em cima. Ele não vai pisar nessa terra. E na segunda, ele vai descer lá no Monte das Oliveiras, que vai causar a separação, né? A quebra do monte. Vamos lá. Na primeira, igual eu falei, só os salvos verão. Só nós enxergaremos. Quem não está salvo, não verá. Na segunda, todos verão. Verão os que estão salvos durante a tribulação e aqueles que não são salvos. Eles vão ver o Messias vindo. Bom, na primeira, essa é a principal diferença lá. Na primeira, os incrédulos, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, eles vão ser o quê? Deixados aqui na terra. Eles vão ficar. Na segunda, o que vai acontecer com os incrédulos? Eles vão ser aniquilados, eles vão ser mortos. Então, eles não vão ser deixados, eles vão ser mortos. Acabou, perdeu. Acabou todas as chances. Bom, a primeira é geral. Todos vão enxergar. Todos vão enxergar no mundo inteiro. O céu vai abrir e nós vamos enxergar. Então, vai ser no mundo inteiro. A segunda, a grande concentração física, porque vai ser física, será em Israel. Embora as consequências vão ser globais. Tá? Bom, e outra diferença, acabando, os salvos vão ser levados aos céus. E na segunda, os salvos retornam à terra. E por último aqui, na primeira, Israel está fora dessa aliança. Por quê? Porque os judeus, eles não aceitam Jesus Cristo. Eles aceitam? Eles não aceitam. Judeus não vão subir com a gente. Judeus que não se converteram, claro, porque existem judeus salvos. E na segunda volta, não. A Bíblia fala que muitos judeus se converterão. Eles vão reconhecer que o Messias é o Messias. Amém? Então, essas são as diferenças para não haver mais confusão. Amém? É isso aí, gente. Amém.